Num domingo tipicamente carioca, com sol, céu azul, praias cheias, as bicicletas tomaram conta das ruas do Rio, Mariana Becker. Pois é, um domingo lindo para se fazer esporte. A última etapa da volta ciclística do Rio movimentou a cidade. Veja os detalhes dessa competição com o repórter Marcelo Barreto. Parque do Flamengo, uma grande área de lazer com vista para um dos cartões postais do Rio de Janeiro. É ou não é um bom lugar para, num domingo de sol, dar uma volta de bicicleta? É, mas para esses mais de 100 ciclistas, foi só o ponto de chegada de uma longa volta. A Volta Ciclística do Rio, que passou por Angra dos Reis, Teresópolis, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia, até chegar à última etapa, com um percurso para turista nenhum botar defeito. Mesmo com toda a pressão, de vez em quando aproveitei para dar umas olhadinhas no cenário, diz o chileno Richard Rodrigues, vencedor da etapa. A largada foi na concha acústica de Niterói. Em poucas pedaladas, os ciclistas estavam na ponte. Na chegada ao Rio, o pelotão seguiu direto para o Flamengo. Foram 10 voltas na pista de rua para completar 47 quilômetros. Pelo que se ouviu aí, dá para encarar essas feras? Não. Atenção, chamamos É muito rápido, né? Muito rápido. Olha, vai ter que treinar muito, tá? E ninguém conseguiu acompanhar os colombianos. Eles venceram a competição por equipes e Herbert Gutierrez foi o campeão da Volta do Rio. A torcida da Colômbia festejou com a bandeira do país e uma palavra tão necessária lá quanto aqui. No futebol, um domingo também de céu azulzinho para os times cariocas do Brasileirão. O Vasco venceu em casa, o Flamengo conseguiu um bom empate com o Corinthians em São Paulo e o Fluminense ganhou em Porto Alegre. Jogo decisivo para Renato Gaúcho em Porto Alegre. Ele havia recebido um ultimato: vitória ou desemprego. No segundo tempo, Lopes lançou Fábio Bala. 1-0 no Grêmio. O Fluminense vai para a 12ª posição. Depois da partida, os jogadores comemoraram em torno do chefe, numa demonstração de apoio a Renato. Alívio para ele e para o atacante Fábio Bala também. Essa situação que a gente estava vivendo, né, que não é uma situação que nenhum grupo quer passar. E aí mostramos agora que o grupo está unido. No Pacaembu, o encontro das maiores torcidas do país. Sem Felipe, o Flamengo saiu na frente. Depois do cruzamento de Jean, Doni rebateu e Atirson agradeceu. O ex-rubro-negro Liedson empatou de cabeça. E não fosse Júlio César, o Corinthians até poderia ter vencido. O goleiro foi o melhor em campo. O Flamengo está em sexto, com 9 pontos, 6 a menos do que o líder Internacional. Em São Januário, o Vasco recebeu o São Caetano, com seu principal jogador fora de campo. Marcelinho ainda se recupera de uma lesão na coxa. Parecia que o time não sentiria falta dele. No primeiro minuto, jogada ensaiada de sucesso. Léo Lima cobrou a falta e Marques fez o primeiro gol dele no Brasileiro. O São Caetano ainda teve um jogador expulso no fim do primeiro tempo, Luiz Carlos Capixaba, depois dessa entrada violenta em Wellington Paulo. Para o Vasco, jogar com um a mais não significou nada. O time piorou e Fábio assegurou a vitória. Aliás, foi a primeira partida no campeonato em que a defesa vascaína não sofreu gol. 1-0, suado. Muito difícil porque estava sem muitos titulares. De repente foi um jogo com a equipe um pouco desfigurada, mas todo mundo lutou e saiu parabenizar no final com os 3 pontos. O Vasco está em 16º lugar, uma evolução para quem estava em 20º. Domingo como esse, andava difícil. Vascaínos, tricolores e rubro-negros com bons resultados. Rodada difícil, mas com uma boa reação dos times do Rio, né? Pois é, o Flamengo não ganhou, empatou fora de casa. É um bom resultado mesmo ou é só um consolo, Mariana? Não, é um ótimo resultado. Contra o Corinthians, no Pacaembu, eu acho que é um bom resultado. Ótimo sempre é vencer, né? Claro. Agora, pro Fluminense, alívio total, né, Mariana? Principalmente pro técnico Renato Gaúcho, que estava perigando perder mesmo o emprego se o Fluminense perdesse mais uma, né? Renato deve estar respirando aliviado nessa segunda-feira. E toda a rodada do Brasileirão você vê daqui a pouquinho no Globo Esporte. A little bit of money
O que foi sucesso merece replay. Replay em CD, som livre. Globo Esporte, oferecimento ATL, cobertura 100% digital em todo o Brasil. Ilusão ou ressurreição? Os 3 times cariocas fazem bonito no Brasileirão. Ilusão ou ressurreição? Olá, boa tarde. O Flamengo empata fora, o Vasco vence dentro e o Fluminense ganha fora. E teve mais gente feliz. Mira, mira, los colombianos. Olha, olha, Arga-se de novo número 1. E tinha liquidação de gols no Brazucão 2003. 3 jogos com 7 gols. O tricolor carioca vence o gaúcho no Olímpico e Renato respira aliviado. O time é 12º lugar e ele fica no cargo. A tarde começou com festa para Renato. A torcida do Grêmio não esquece o ídolo, que ainda se emociona no Estádio Olímpico. Estou segurando as lágrimas. Jogando pelo Grêmio, Renato foi o grande destaque nas conquistas da Libertadores da América, do Mundial Interclubes em 83. Só que o ídolo do passado é o inimigo de hoje. Pela primeira vez, o ex-atacante volta ao Estádio Olímpico como técnico do time adversário. E como inimigo, a tática é mandar o Fluminense para o ataque. Danley salvou o Grêmio, mas Renato conhece como poucos os caminhos do gol no Estádio Olímpico e aponta para o Fluminense. Lopes lança Fábio Bala, que em velocidade faz o único gol do jogo. Mas a comemoração de Renato é discreta. Eu queria o abraço, mas não queria comemorar, exatamente porque foi contra o Grêmio. Eu agradeço mais uma vez aqui em público o que a torcida do Grêmio fez por mim. Agora os jogadores comemoram, numa tarde que terminou com outra festa para Renato. O Brasil não ficou de fora do pódio da última etapa da Volta do Rio, mas quem brilhou foi a Colômbia. Você conhece essa música? É o hino da Colômbia. O cantor desafinado aí é Herbert Gutierrez, que larga com 4 minutos de vantagem, conquistados na etapa de montanha. Os colombianos, é que nem os quenianos da maratona, eles estão na subida. No percurso plano da última etapa, a equipe colombiana de camisas amarelas faz apenas o suficiente para que ninguém dispare e ameace a vantagem de Herbert. Aos outros competidores, resta curtir a vista da Ponte Rio-Niterói e lutar ao menos pelo título da etapa. Vamos ver quem será o campeão. Vem o Chile. Pouco mais de uma hora depois, o chileno Richard Rodrigues cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Foi uma etapa linda, muito rápida e tensa, diz o chileno Richard Rodrigues, que dividiu o pódio com 2 brasileiros, Murilo Fischer e André Grisante. O importante é o primeiro lugar. Infelizmente, segundo, o chileno estava muito forte, muito bem preparado. O melhor brasileiro hoje tá bom também. Na premiação geral da volta só deu Colômbia. Herbert Gutierrez foi o vencedor. A equipe colombiana também levou o prêmio e até a torcida do país deu show. Foi um belo trabalho de equipe. Fico feliz por poder levar esse título para a Colômbia, diz Gutierrez, ao som daquele hino. Classificação de montanha. Convidamos, terceiro lugar, José Medina, do Chile. No próximo bloco, a equipe de Daijiro Kato vence na moto velocidade. E a vitória de Mufato na Stock Car Brasil. Em Juiz de Fora, a 4ª etapa do vôlei de praia. No feminino, Ana Paula e Tatiana venceram Adriana e Shelda. No masculino, deu Franco e Loyola. Eles derrotaram a Luizão e Tomás Klepper na final. O americano André Agassi é o mais velho tenista a alcançar o topo do ranking na ATP. Hoje ele foi confirmado como número 1 do ranking de entradas, desde bancando Leighton Hewitt, e se manteve na liderança da corrida dos campeões. Confronto de gerações na final do torneio de tênis de Houston, nos Estados Unidos. O jovem Andy Roddick, 20 aninhos e todo de branco, contra o veterano André Agassi, de short preto no alto do vídeo.
Com um bom repertório de golpes, Agassi mostra que a experiência conta a favor dele. Paralela de esquerda. Fechadinha. E um saque sem defesa. Um ace para fechar a partida em 2-1. Belo presente para quem faz 33 anos amanhã. E ele recebe o troféu das mãos de George Bush, o pai. Entra ano e sai ano e a política não abandona o esporte. Em Barcelona, Carlos Moyà derrotou o Marat Safin. A partida estava 2-1 para Moyà e ele fazia 3-0 no quarto set, quando Safin, exausto, abandonou a partida. Dia quente em Interlagos. O grid era Kaká Bueno em primeiro, Davi Mufato em segundo, Gualtinho Salles em terceiro e Ingo Hoffmann em quarto. Kaká lidera até a terceira volta, quando Davi Mufato pula na frente. Ele que venceu a segunda etapa lá em Campo Grande. E na laranjinha, o catarinense Matheus Greipel se acidenta feio. Não gosto nada quando vejo esse pano esticado para não ver o piloto sair do carro, não me traz boas lembranças. E a ansiedade no box do piloto é grande. Mas está tudo bem. Como foi uma batida muito violenta e acabou sentindo coluna e pescoço, eles preferiram me mobilizar e tirar para fazer uma análise mais técnica. Alguma dor ainda ou tudo bem? Não, sente um pouco, mas está tudo em ordem já. Obrigado. Logo depois da relargada, Mufato se mantém na liderança o tempo todo, seguido por Ingo Hoffmann e Kaká Bueno brigando com Walter Salles. Mas na entrada do S do Senna, Gualtinho se perde. Carlos Alves, o Carlão, aproveita que Kaká ficou sem a terceira marcha e ultrapassa na reta de chegada. Davi Mufato em primeiro, Ingo Hoffmann em segundo, em terceiro, Carlão. Acho que vai dar tudo certo esse ano, tá prometendo muito. Tá aí, foi muito suado, mas com um prazer enorme. Um minuto de silêncio em homenagem a Daijiro Kato, o japonês que morreu depois de uma queda na abertura do Mundial de Moto Velocidade. Estamos na segunda etapa em Welcome, África do Sul. Fala, Alexandre! O ex-companheiro de Kato, Sete Gibernal, é pole. Um problema na moto do americano Kenny Roberts espalha óleo pela pista na volta de aquecimento e a largada é atrasada em 50 minutos. Logo que eles saem, Colin Edwards perde o controle da moto, cai e ainda leva McWilliams junto. O australiano Troy Bayliss, que largou em nono, assume a ponta. Mas depois é ultrapassado por Gibernal. Enquanto isso, Alexandre Barros, que largou em décimo, vai ganhando posições lá atrás. Nas últimas voltas, Valentino Rossi tenta roubar a vitória de Sete Gibernal. Mas ela é do espanhol. Rossi, líder do campeonato, chega em segundo. Max Biaggi em terceiro. Barros é o quinto. Muita emoção de Sete Gibernal e da equipe que dedica a conquista ao saudoso Kato. A próxima etapa é dia 11 em Jerez, na Espanha. No Rio Grande do Sul, uma torcedora especial do hipismo, herdeira de 5 bilhões de dólares. 39 competidores disputaram o prêmio Cidade de Porto Alegre, uma das competições mais importantes do hipismo brasileiro. Este ano as atenções não estiveram voltadas apenas para os competidores. Na arquibancada, uma visita ilustre quase roubou a cena. Longe da imprensa, cercada de seguranças, a Tina Onassis, única herdeira do armador grego Aristóteles Onassis, veio à capital gaúcha ver o namorado Álvaro, o Doda, competir. Ela gostaria de estar aqui saltando, mas os cavalos dela estão na Europa. O único sorriso de Atina veio com a volta impecável do namorado. Os aplausos foram para ele. Mas quem ganhou o carinho de Doda foi o cavalo Oliver. No desempate, ele cometeu 2 faltas e acabou em 4º lugar. O paulista César Almeida e a égua Salamandra não cometeram erros e levaram o título. O concurso em Porto Alegre foi a primeira das 4 seletivas para o PAN. A próxima é mês que vem em Curitiba. Termina
Terminada a primeira rodada da segundona, 8 times somam 3 pontos. A Portuguesa lidera com o melhor ataque. O Palmeiras, que empatou com o Brasiliense, e o Botafogo, que perdeu para o Vila Nova, vão ter que se recuperar em casa. Ontem, só um jogo, CRB e Sport. Em Maceió, depois da mão de sabão do goleiro Santos, Valdir Papel é derrubado na área. Pênalti. Gaúcho cobra, Sport 1-0. Boa jogada de Claudinho, que toca na área. Paulo Roberto aproveita, 1-1 e nada mais. E ainda Rogério Ceni leva um checkmate do Paysandu na sua própria área. Vamos nessa! Pô, peraí! Tênis rainha é pra quem faz esporte. Mas não aquele esporte sofrido, obsessivo. Quem usa a rainha não quer só quebrar recordes. Quer quebrar a rotina. O ideal é cansar o corpo e descansar a mente. Aí sim, ter disposição para enfrentar uma segunda-feira. Epa, peraí. Hoje é segunda-feira? Rainha System. Esporte no limite do prazer. Futebol 2003. Oferecimento Skol. A cerveja que desce redondo. Volkswagen. Gol. Só pode ser ele. Coca-Cola, essa é a real. Banco Itaú, feito para você. E Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. A seleção brasileira já está a caminho de Guadalajara, onde disputa um amistoso contra o México na quarta-feira. No embarque, a dupla do Santos provocou uma correria. Eles chegam aos poucos, cada um de um canto. Em São Paulo, os convocados que atuam no Brasil se reúnem. Juntos, eles embarcam para o México em busca da primeira vitória, depois do retorno de Carlos Alberto Parreira ao comando da seleção. O começo do novo trabalho, a vitória, acredito que venha nesse jogo e comece já daqui para frente só com vitória. O embarque é tranquilo, só até 2 estreantes na seleção brasileira chegarem ao aeroporto. Uma primeira vez inesquecível para Diego e Robinho. Um abraço, uma imagem, um autógrafo. Os dois provocam uma verdadeira histeria, principalmente entre as meninas. Eu vou esperar o Diego, gente, ele é a coisa mais linda do mundo. Até quem trabalha no aeroporto para ver os craques do Santos. Ai, que homem lindo, aquele é um modelo, olha só. E olha que a dupla capricha no visual. Agora você tá muito elegante, hein? Isso aí você mandou fazer especialmente? Não, isso aqui eu já tinha foi para uma formatura da minha irmã, então eu já guardei. Já fica bem, então vim com ele mesmo. Robinho está como mando figurino, de gravata. Quem fez o nó da gravata? Foi minha namorada, né? E se deixar pra me fazer, fica difícil. Vai ter pedalada na seleção também? Se Deus quiser, vamos ver. Dribles e pedaladas para não perder o voo. Um aquecimento para estes dois novatos que quase fazem as fãs trocar de time. Eu sou São Paulina, mas eles são lindos, maravilhosos. Oh, lindo, lindo, lindo. Parabéns para a seleção feminina de futebol. Elas garantiram a vaga para o Mundial da China e ainda foram campeãs americanas no Peru. Na final, 12-0 sobre a Colômbia. No Rio, o Vasco consegue a segunda vitória no Brasileiro e de quebra derruba o penúltimo invicto. Torcedores do São Caetano deitados, descansando em São Januário. Deviam estar pensando, vai ser fácil, Marcelinho não vai jogar. Devem ter mudado de opinião com 1 minuto de jogo. Jogada ensaiada, Léo Lima cobrou a falta e Marques fez o primeiro gol dele no Brasileiro. Marcelinho, ainda se recuperando de uma lesão na coxa, ficou ali, atrás do gol. Dá até para dizer que ele chegou a participar de um lance. Cuidado, Marcelinho. O Vasco dominava o jogo, mas não conseguiu o segundo gol. No fim do primeiro tempo, Luiz Carlos Capixaba, que já tinha cartão amarelo, foi expulso, depois dessa entrada em Wellington Paulo. Pouco adiantou para o Vasco. O São Caetano, com 1 a menos, foi melhor no segundo tempo. O goleiro Fábio trabalhou até para evitar um gol contra de Edinho. E contou com a ajuda do travessão. Vasco 1 a 0. Um jogo cheio de fatos inéditos.
O São Caetano perdeu pela primeira vez no campeonato. Marques marcou pela primeira vez. E pela primeira vez, a defesa vascaína não sofreu gols. Sinal do trabalho, todos os jogos aí a gente lutou bastante aí, não conseguimos evitar todos os gols. E agora esse jogo, graças a Deus, conseguimos um bom resultado aqui. O que aconteceu foi que nosso time não merecia perder e perdeu. O Vasco jogou mal. A opinião é da torcida. Basta ouvir o som de São Januário depois do jogo. No aniversário do Pacaembu, Flamengo e Corinthians fazem um belo jogo, mas ninguém leva a vitória de presente para casa. O estádio do Pacaembu completa 63 anos, com cara jovem e elegante, vestido com as cores das maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo jogam como manda a ocasião. 2 times buscando o gol. 2 goleiros evitando o gol. O melhor da festa é o talento de Gil. É a garra de Atirson. Ele foi convocado e está empolgado com a seleção. Faz de tudo para provar que Parreira acertou. Na jogada do gol, a bola sai do pé de Atirson e percorre um longo caminho até encontrá-lo de novo depois da falha de Doni. Tive a felicidade de aparecer ali na hora certa, no momento certo. O goleiro teve a infelicidade e eu tive a felicidade de estar ali naquele momento. O goleiro Júlio César é outro que vai para a seleção com o dever cumprido. O Flamengo pressiona. No Corinthians, o jogador que mais faz sucesso também tem uma história na seleção brasileira. Só que para a torcida, seria muito melhor se o pentacampeão Vampeta estivesse em campo e não vendo o jogo na arquibancada. O torcedor faz pose, a criançada faz fila e Vampeta faz o que pode para incentivar o time. E não é que ele é pé quente. No segundo tempo, o Corinthians manda no jogo. É hora de Lee Edson cumprir uma promessa feita no sábado, no Globo Esporte. Se eu fizer um gol contra o Flamengo, com certeza eu vou comemorar, até porque eu estou agora do lado do Corinthians, então eu tenho que fazer por onde honrar as camisas do Corinthians. Ele marca de cabeça e comemora como quem se sente em casa. Só Atirson reage à pressão corintiana. Enquanto Júlio César resiste com talento e sorte. Mal o juiz apita, o Corinthians já pensa no futuro. Infelizmente não deu. O empate também está de bom tamanho, né? E agora é procurar quinta-feira ter um bom resultado lá na Argentina. A provocação dos internautas deu resultado. Já foram mais de 60 mil votos na eleição. Quem não vai ser campeão do Brasil nunquinha e jamais. Mais de 15 mil cravaram o Atlético Paranaense. Mas o Furacão se vingou. Nossos gols começam com a virada na Baixada. A zaga do Furacão dá mole e Tico completa. Criciúma 1, Atlético Paranaense 0. E o Tico se dá mal na comemoração. Ui! Alonso sofre pênalti de Juliano. Cobrança de Paulo Baier. 2-0. A reação do Atlético começa num pênalti mandrake sofrido por Dagoberto. Ilan bate e diminui. Falta cobrada por Kleberson. Cabeçada de Ilan e Juliano empata. Luciano Santos manda no canto de Fabiano. Atlético 3-2. Dagoberto de falta faz o quarto na medida. Fernandinho dribla Kleber Gaúcho, o goleiro Fabiano, e manda ver. Atlético 5, Criciúma 2. Fernandinho vai estar no gol do internauta. Em Porto Alegre, passe de Lopes para Fábio Bala, que de canhota faz o gol da vitória do Fluminense. 1-0 no Grêmio e Danley só acompanha. Na Vila Belmiro, Diego cobra escanteio e Renato desvia de cabeça. Santos 1, Fortaleza 0. Nenê dribla Erandir e chuta forte para fazer o segundo. Belo gol. Mais escanteio e mais cabeçada. Agora de Douglas, 3. Tabela entre Paulo Almeida e Léo, que Renato completa. Santos 4, Fortaleza 0. Máquina do Peixe funciona na Vila. No Serra Dourada, Caico cruza, Fabão cabeceia e na sobra, Danilo completa 1-0 contra o Juventude. E vem mais aí. Michel manda a bola para Dimba cabecear. Livre e caindo, 2-0. Vem mais.
Caico arranca e dá passe mole para Dimba, que só marca no segundo chute. Nova jogada de Caico e Mineiro coloca a mão na bola. Pênalti. Caico bate, 4-0. Danilo acerta o chute, segundo dele no jogo. Mas Caico pela direita. Ele rola para a conclusão de Michel, 6-0. E vem mais. Thiago toca para Vando encerrar a maior goleada do campeonato. Goiás 7, Juventude 0. E olha que o Goiás era o lanterna. Os únicos incompetentes da rodada foram Figueirense e Ponte Preta, que empataram em 0-0 em Florianópolis. Agora é hora de fazer cosquinha no ratinho, clicar no mouse. A gente não esquece do sábado. É quando Marquinhos, o Diabo Louro do Paraná, inferniza o time do Bahia. No domingo, Nenê dos Santos não chora quando dribla Erandir e chuta forte. Fernandinho não deixa o furacão virar brisa. Dribla Kleber e Fabiano e afasta a crise num golaço. Clique e vote. esportenaglobo.com.br/GE. Uma semana que terminou feliz, uma semana que começou mais alegre ainda para a torcida do Papão. O Paysandu está passando por cima, como a pororoca. Máscara? Pra quê? Se a torcida do Paysandu é a própria expressão do riso. Uma felicidade que rimava com saudade. Afinal, chegava ao fim uma tortura de 18 dias longe do time. Esses dias foram difíceis para nós bicolores, mas você está dentro do meu coração. Papão, eu te amo. Uma declaração de amor amplificada por 30 mil vozes no Mangueirão. Jogos que o Paysandu disputou fora de casa, o time foi do inferno ao paraíso. Da goleada de 6-1 sofrida contra o Corinthians, a vitória histórica contra o Boca Juniors. E depois desse tão esperado reencontro com a torcida, era hora de mostrar que o time do Campeonato Brasileiro é o mesmo que encanta na Libertadores. E a missão começa a ser cumprida. Luiz Fernando dá um corte em Gabriel e cruza para a cabeçada de Robson. 1-0 o Paysandu. O cruzamento agora é da direita, mas encontra a mesma cabeça. Gol, 2-0. De novo ele, Robson, aproveita o passe de Velber e faz o terceiro. E olha o Robson, vai chutar! 3 gols em 8 minutos. É de encher os olhos. Esse choro aí é de quê? Que alegria para meu Paysandu. Ele vai ser campeão da Libertadores. Veio o segundo tempo e depois da cobrança de escanteio, Reinaldo diminui de cabeça. 3-1. Velber dá um corte e toca para trás. O chute é de Lecheva. 4-1 Paysandu. E Arley recebe a cobrança de lateral, invade a área e faz o quinto do time paraense. O São Paulo desconta no chute rasteiro de Luiz Fabiano. E olha o São Paulo com Luiz Fabiano. 5, São Paulo 2. Não dá para explicar. São Paulo foi irreconhecível. Mas tá bom. A equipe do Paysandu é uma grande equipe. A gente trabalha em função de sempre fazer os gols. E graças a Deus, nesse jogo dentro de São Paulo, eles apareceram e eu fico muito feliz. Depois de calar o Boca na Argentina, a torcida manda o recado em nome do time. Eles pensavam que nós paraenses somos avexados, nós não estamos. Nós estamos por dentro, nós estamos de fé. O time do Paysandu é time de massa mesmo. Uma boa tarde para você. Globo Esporte, oferecimento ATL, cobertura 100% digital em todo o Brasil.